Olá, pessoal. A aula de hoje vai discutir algumas questões importantes ou interessantes. O que é uma linguagem? Por que isso é importante para um curso de compiladores? Por exemplo, o que é um português? Como que a gente sabe que uma frase foi escrita ou falada em português? O que é Python? Como que a gente define essas questões? E eu vou mostrar uma abordagem que foi proposta por um linguista americano chamado Noam Chomsky, e a abordagem padrão no estudo de linguagens formais, no estudo de compiladores, enfim. Também é muito utilizado na linguística para descrever linguagens naturais, linguagens humanas, a gente dá esse nome, apesar de que a caracterização de linguagens naturais é muito mais complicada, porque esse conjunto de regras que caracteriza uma linguagem humana não está definido em lugar nenhum, é algo que a gente tem que tentar buscar, e no fundo é algo que, de fato, é difícil dizer que existe, porque é um conjunto de regras, existem vários portugueses e vários ingleses, vários dialetos, várias maneiras de falar, vários grupos que falam de formas diferentes. Então, como que a gente consegue formalizar, né, quais são as regras da nossa linguagem? No caso do Python, é muito mais fácil. No caso do Python, eu tenho um programa, um interpretador de Python, que fala para a gente explicitamente se uma string consiste em código Python válido ou não, se ele conseguir ser compreendido e interpretado pelo interpretador, é um código válido. Existem vários níveis de validade, ele pode ser válido no sentido de que o interpretador entende o código, seria o primeiro nível, ele é sintaticamente válido. Ele também pode ser válido no sentido de que o programa executa sem erros, então ele é semanticamente válido. Você, por exemplo, não mistura, não tenta somar uma string com um inteiro ou chamar uma variável que é do tipo numérica como se fosse uma função, qualquer tipo de erro grosseiro dessa natureza. Mas se o seu programa não executa nenhum desses tipos, ele é semanticamente válido, ou seja, ele tem uma semântica adequada, o interpretador consegue rodar o programa sem produzir erros. E ainda tem um terceiro nível de validade, que é se o programa funciona de acordo com as expectativas se ele é correto no sentido de executar o código de acordo com o que seria esperado. Muitas vezes a gente programa sem sequer ter uma noção muito precisa do que seria esperado do nosso programa, então não é de surpreender que a maioria dos programas não passa esse critério de correção simplesmente porque a gente nem sabe o que é o correto. A gente tenta formalizar com algumas técnicas, por exemplo, criando testes unitários, fazendo testagem do programa às vezes de outras maneiras, mas enfim. Então tem vários níveis de correção que eu posso atribuir a um código de uma linguagem de programação, da mesma maneira que também dá para falar algo parecido para linguagens naturais. Eu posso ter sentenças sintaticamente inválidas ou sentenças que são só uma sopa de palavras, ou às vezes, pior ainda, sentenças que não sequer possuem palavras corretas da linguagem. E eu posso ter sentenças que possuem uma estrutura correta, mas um significado absurdo, e ainda posso ter sentenças com um significado perfeitamente claro e correto, mas que são falsas. Mas não são falsas porque não correspondem a uma verdade no mundo. E é útil poder tratar desses vários tipos de graus de verdade, enfim. Então, a gente quer tentar montar um formalismo unificador, que, na verdade, não precisava ser unificador, porque eu estou interessado só em linguagens formais, linguagens inventadas, como Python, C, JavaScript, JSON, etc. Mas, por um acaso, esse formalismo veio da linguística, eu já mencionei o Noam Chomsky, e ele propôs uma técnica para declarar uma linguagem chamada de gramática gerativa, que é mais ou menos o que a gente vai usar aqui durante o curso. E qual é a ideia da gramática gerativa? Eu vou especificar uma linguagem, eu poderia especificar uma linguagem de várias maneiras. Uma maneira, talvez um pouco inocente, de, de resolver esse problema seria falar português, ou Python, ou enfim, qualquer que seja a linguagem, é o conjunto de todas as sentenças consideradas válidas naquela linguagem. Por exemplo, todas as sentenças em uso comum no português, ou todos os programas Python que já rodaram com algum sucesso. Enfim, essa abordagem
seria uma abordagem puramente teórica, né? Um exercício teórico, porque na prática ninguém tem acesso a essa lista completa. Mas, enfim, mesmo que tivesse, a maior parte das linguagens, tanto naturais quanto formais, são abertas a novas criações. Eu posso criar um programa Python que ninguém nunca criou antes. Por exemplo, esse programa aqui, Name igual a Noam Chomsky, não sei se alguém já criou. Provavelmente sim, porque é um nome de variável relativamente comum, uma pessoa muito importante, mas talvez esse aqui seja novo. Nunca tinha, alguém tinha criado antes. Agora eu criei, ele executa. Se eu quiser rodar, posso inclusive fazer o print com o meu C cedilha no Chomsky e funciona. É um programa Python válido. Então, fazer essa lista de todas as frases válidas que já foram ditas é um exercício um pouco inútil, porque eu sempre posso falar novas frases e essa lista é muito difícil de acessar. No caso de uma linguagem formal como Python, eu sempre posso tentar partir para uma abordagem prática, uma definição prática do tipo programa é um programa Python se rodar no interpretador Python. Então, por exemplo, se eu escrever qualquer coisa assim, C cedilha no Chomsky, ele recusa, e eu sei, com um erro de sintaxe, tá? Então eu sei que ele recusou antes mesmo de tentar rodar o programa, durante a fase de análise desse programa. Então eu sei que esse aqui não é um programa válido porque o Python invalidou, né? O interpretador do Python invalidou esse programa. Mas essa é uma definição um pouco circular, porque como que o interpretador de Python invalidou esse programa? Ou melhor, se eu quisesse implementar um interpretador de Python, como eu saberia que isso é um programa válido, mas isso aqui não é um programa válido? Como que eu defino isso? E a ideia da gramática gerativa é o seguinte: a gente monta a lista infinita, não é bem uma lista, na verdade, as regras para formar programas válidos ou sentenças válidas de uma linguagem de uma maneira declarativa, a partir criando, eu declaro todas as regras de produção e todas as possibilidades que podem ser formadas a partir dessas regras. E a partir daí, em tese, alguém poderia gerar essa lista infinita de maneira sistemática, percorrendo todas as possibilidades. Vou dar um exemplo aqui de como que a gente poderia declarar, né, programas válidos em Python. E talvez não vai funcionar para C cedilha, porque, enfim, eu teria que aceitar. Eu vou fazer funcionar para C cedilha, deixa para lá. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou importar o Lark e a gente vai usar a sintaxe do Lark para discutir essas questões. Tem várias maneiras de representar essas regras. A maneira que o Lark propõe é bastante tradicional e eu vou usar ela, né, ipsis literis, para que a gente não se confunda, para não mostrar uma notação teórica ligeiramente parecida com Lark e depois a gente precisar fazer alguns pequenos ajustes para traduzir isso para código. Então, from Lark, import Lark, e eu vou criar uma gramática em um mini Python. Então, eu tenho que falar onde começa a tradução da minha linguagem. Né? O Lark usa essa convenção de chamar esse símbolo inicial de start. E aqui a gente vai formalizar as coisas com um pouquinho mais de cuidado. Então, esse símbolo start é o que a gente chama uma regra de produção. Uma regra de produção é basicamente uma regra de substituição. Estou falando aqui o seguinte: eu posso substituir um start, que é o ponto onde eu sempre vou começar, por alguma coisa aqui do lado direito. Tá? Essa coisa do lado direito pode ser qualquer sequência de símbolos terminais e não terminais. E vamos distinguir essas duas coisas. O que é um símbolo terminal? Símbolo terminal é algo que pode ser escrito diretamente como uma string no texto. Por exemplo, C cedilha. Opa. Tá, isso aqui está falando que eu quero encontrar literalmente um C cedilha no código. Um símbolo não terminal, um não terminal seria algo do tipo assign. É uma regra que eu preciso definir aqui embaixo, certo? E essa regra também vai ser composta por uma sequência de símbolos terminais e não terminais. Por exemplo, uma variável igual a uma expressão. Certo? Deixa eu reescrever isso aqui como algo que se aproxime mais de um Python correto. Tá? Então eu vou falar o seguinte: eu começo com uma lista de declarações. Né? Então, um código Python válido precisa ter 0 ou mais declarações. Um arquivo vazio é válido no Python. O Python aceita arquivos vazios. Então, eu vou colocar isso aqui. Né? Uma série de declarações. Cada declaração
na minha regra, eu vou falar que pode ser uma atribuição de variável, vou colocar tudo em inglês. Statement seria uma declaração, né? Pode ser uma atribuição de variável, e eu mencionei, né, que cada produção corresponde a uma sequência de símbolos terminais, como esses dois, e não terminais, podem ser misturados em qualquer ordem. Essa sequência, inclusive, pode ser vazia, né? Eu posso ter uma produção vazia que não produz nenhum símbolo, né? Ela está lá, enfim, só para marcar a presença. E então cada produção é uma série de símbolos terminais ou não terminais e alternativas, né? Então eu posso falar que um statement é tanto uma atribuição como uma outra regra. Aqui eu posso colocar, por exemplo, nesse caso, uma regra de expressão. E o que seria uma expressão em Python? A gente vai enumerando as possibilidades. Por exemplo, uma string, ou pode ser uma chamada de função, chamada de func call, ou uma série de outras coisas. Eu não vou exaurir todas as possibilidades aqui. Inclusive, na verdade, 3 pontinhos é um valor literal válido em Python. Significa o objeto elipsis, né, que representa 3 pontinhos. Você faz o que você quiser com isso. Bom, então vamos recapitular aqui. A ideia da gramática gerativa é descrever uma linguagem por uma série de operações ou de declarações que eu posso enumerar todas as possibilidades dessa linguagem fazendo substituições. Tá? Então, como que seria isso? Por exemplo, esse símbolo de start que começa 0 mais STMT, né, statements. Eu posso começar a enumerar fazendo o seguinte. Primeiro eu vou declarar todos os códigos Python constituídos por zero statement. Só tem um, que é um código vazio. Próximo passo, eu declaro todos com um statement. Depois todos com dois, todos com três e assim por diante. Na verdade, essa regra aqui está incorreta. Eu preciso colocar... Vou colocar assim. Eu preciso colocar uma quebra de linha entre as declarações. Mas, enfim. Vamos colocar aqui. Tá? Lembrando que isso aqui deixa tudo opcional. Tem uma versão com uma declaração. E aqui, desculpa, asterisco. E qualquer número de declarações. Tá? Então, eu posso tentar enumerar todos os códigos válidos com essa estratégia. Primeiro, eu testo todos com zero statements, depois todos com um, todos com dois, todos com três. Aí vamos ver, todos com um. Eu posso navegar pelas regras para tentar enumerar todas as possibilidades. Todos com um, eu primeiro testo todas as atribuições, todos os códigos onde o statement é uma atribuição, depois testo todos onde o statement é uma expressão. Para verificar cada atribuição, eu primeiro enumero todas as variáveis, depois todas as expressões. Dá para ver que essa lista, se eu quisesse realmente enumerar todos os códigos possíveis, ela cresceria muito rapidamente, porque ela é uma composição de vários conjuntos infinitos, né? Eu tenho cada possível statement, é um conjunto infinito de possibilidades, porque, na verdade, cada atribuição já gera um conjunto infinito de possibilidades, porque eu tenho um conjunto infinito de variáveis. Cada expressão, eu tenho também um conjunto infinito de expressões, porque eu já tenho um conjunto infinito de strings, junto com mais um conjunto infinito de chamadas de funções. Esse aqui só tem um elemento, enfim. Mas a cada substituição, a gente pode esperar que isso aqui tende a explodir muito, muito rapidamente. Certo? Então, a ideia não é pensar isso como uma maneira prática de declarar a linguagem, né? Como se eu tivesse realmente me preocupando em listar todas as possibilidades, mas mais pensar o contrário. Se eu tiver um código escrito em Python, né, ou pelo menos se eu quiser comparar um código com uma determinada gramática, um código, para ser verdadeiro, ele tem que corresponder a um caminho de substituições possíveis dentro dessa gramática. Tá? Então vamos fingir que string e var estão definidos e que eu vou comparar aqui o meu código do Noam Chomsky. Tá? Primeiro, deixa eu declarar o funcall também. E o funcall é uma expressão, abre parênteses, com argumentos, onde esses argumentos podem ser qualquer coisa do tipo uma expressão, vírgula, mais expressões, repetidas de maneira infinita, sendo que os argumentos são opcionais. Certo? Eu posso colocar esse opcional aqui também. Tá, então aqui eu tenho a lista de argumentos, a lista de funções, né, uma declaração das chamadas de funções, e eu vou tentar interpretar um código Python qualquer
segundo essa regra, aquele código que eu mostrei para ele. Era um código até então original. Agora já está batido. Mas enfim, eu acredito que ninguém tivesse escrito isso antes. Vamos interpretar isso aqui de acordo com essa gramática. Eu tenho que tentar reduzir esse código ao símbolo start. Uma pequena interrupção. Voltando aqui, eu tenho esse código, eu quero analisar segundo a gramática. Para provar que esse código satisfaz essa gramática, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tentar reduzir todo o código a um símbolo start. Como que a gente faz isso? Tem vários jeitos de fazer. Eu vou proceder de uma maneira um pouco informal, né? Nas próximas aulas, a gente vai formalizar as coisas um pouquinho melhor, certo? Então, vamos começar aqui tentando encontrar regras, né, de acordo com essa gramática. E aqui eu vou misturar um pouco as coisas, porque a gente tem, né, um texto descrevendo o código, texto descrevendo as regras da gramática. Eu vou fazer com pouco cuidado, né? Mais para frente a gente vai precisar ser um pouquinho mais rigoroso. Então vamos começar tentando reduzir esses elementos às expressões que estão aqui. Tem duas estratégias básicas de proceder com essa análise. Né? Uma estratégia comum é tentar ir de cima para baixo, ou seja, tentar escrever como um start e aplicando as expansões até chegar aqui, ou ao contrário, de baixo para cima, né? Seria tentar identificar as folhas da árvore sintática e ir subindo nessa árvore sintática. Vamos começar de baixo para cima. Então eu tenho aqui esse Noam Chomsky, posso identificar como uma string. Opa, não quero apagar a string, né? Mas eu vou substituindo, fazendo as substituições válidas aqui. O C cedilha é um var, aqui também. O próprio print é outro var. Então a gente conseguiu transformar o nosso código para essa versão. Na verdade, eu quero manter as duas aqui. A gente vai mostrando aqui a série de transformações. Na segunda sequência de transformações, eu posso tentar analisar aqui o que está acontecendo em cada caso. Esse padrão var igual a string, eu posso trocar para var igual a expr, já que uma string é uma expressão, então eu aplico essa regra aqui para reduzir. E esse aqui, var, parênteses var, eu posso tentar trocar para var. Var é uma... Eu também esqueci de colocar essa regra aqui, mas enfim. Uma variável também é uma expressão válida, né? Senão, minha gramática não pegava esse código. Então, eu posso trocar esse var por uma expressão e a gente continua a derivação aqui embaixo. Var igual a expr. Var igual a expr é um comando de assign. Eu vou trocar isso tudo aqui por assign. E aqui embaixo, var, abre parênteses, expressão, fecha parênteses, eu posso substituir esse expr aqui dentro por essa regra de args. O args aceita um número arbitrário de expressões, um ou mais expressões separadas por vírgula. Eu tenho só uma expressão, mas eu troco por args. Tá? E aqui continuando. Assign eu posso trocar por um statement, stmt, e o var, abre parênteses, args, aliás, demora, eu poderia ter trocado esse var por uma expr, e essa regra expr, abre parênteses, args, é justamente a regra de funcall. Então eu posso trocar isso aqui por funcall. Né? Na próxima substituição, o statement eu deixo do jeito que está, e esse funcall eu posso falar que é uma expressão, usando essa regra aqui. Expressão pode ser igual a um funcall. Então troco para expr. Faltam duas etapas ainda. Então tem statement e expr. Agora, statement. Por essa regra eu posso trocar por o expr. Por essa regra eu posso trocar por statement. Então eu tenho dois statements, né, separados por uma quebra de linha, que dá justamente o símbolo de start. Anotem, eu consegui achar um caminho que vai num código válido, aliás, de um código que eu não sabia que era válido, até chegar no símbolo de start. Significa que eu fiz uma derivação desse código, segundo aquela gramática, cheguei no símbolo start, ou isso diz pra gente que esse código satisfaz a gramática, né? Eu consegui encontrar uma derivação segundo a gramática que sai do código bruto até o símbolo de start. Tá? Então, isso é o que... Esse tipo de análise que eu fiz de maneira bem formal aqui é o que a gente vai tentar formalizar nas próximas aulas, né? Eu vou discutir, primeiro, como que a gente usa essa notação
para expressar diferentes tipos de gramática. A gente vai passar um bom tempo do curso nisso, né, treinando essas coisas, sabe, né, aprendendo técnicas para lidar com alguns casos mais complicados, né, enfim, tentar expressar o maior número possível de gramáticas aqui, tentar entender quais são os limites dessa representação, né, desse mecanismo de geração de gramáticas. Depois a gente vai passar por expressões regulares que podem ser expressas mais ou menos dessa maneira, com algumas limitações importantes. Lá para o finalzinho do curso, a gente vai discutir alguns algoritmos para tentar traduzir, né, esse conjunto de regras num programa que de fato consiga fazer essa derivação, mais ou menos como eu fiz aqui. Tem várias estratégias para fazer a derivação. Essa é uma das estratégias, tentar ir de baixo para cima. Mesmo essa eu fiz de uma maneira bastante informal, a gente poderia ter feito com um pouco mais de rigor. E para converter essas regras da gramática no algoritmo, eu vou precisar desse rigor mais para frente. Por enquanto, não. Tá? Então, o que que eu vou testar agora? Vamos ver se isso realmente acontece. Para que eu possa, de fato, testar essa string de código e verificar se ela obedece essa gramática, eu preciso declarar var string. Var são dois símbolos terminais, por isso eu coloquei em letra maiúscula. Então, lá que vai sempre tentar entender esses símbolos como uma string, sempre vai reduzir esses símbolos a uma espécie de string. Não é exatamente uma string, né, o LAC gera objetos da classe token, que é uma subclasse de string, que além né, de armazenar o conteúdo da string, armazena algumas outras informações adicionais, como a posição no código, né, qual é o tipo de string, se ele encontrou o token do tipo string, ou do tipo var, ou do tipo sinal de igual, qualquer coisa desse gênero. Tá, vamos montar as regras de variáveis. Então, os variáveis podem ser qualquer coisa, de A a Z, ou C cedilha, porque eu coloquei um símbolo com C cedilha, e eu vou repetir isso várias vezes, uma ou mais vezes. Tá? Por enquanto, essa vai ser a minha regra para variável. Python é muito mais flexível que isso, ele permite um conjunto muito maior de variáveis, mas isso vai ser o suficiente para analisar esse código. Já string vai ser, abre aspas, fecha aspas, e aqui no meio eu vou colocar algo parecido com isso, mas a string pode ser vazia, então zero ou mais repetições. Eu preciso colocar as maiúsculas, preciso colocar espaços, e na verdade eu deveria colocar muitas outras possibilidades de caracteres aqui no meio, mas eu não quero complicar muito a nossa gramática, eu quero só o mínimo suficiente para ler esse código. Né? Depois a gente vai aprender técnicas para declarar esses padrões de maneira mais eficiente. Isso é o conteúdo de expressões regulares do curso. Por enquanto, eu vou me limitar a esses padrões, a pegar padrões muito simples para que eu consiga, né, declará-los aqui no código. Então vamos lá. Quero executar, analisar esse código. Então eu preciso declarar esse código como uma string. Tá? E aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque eu tenho vários espaços em branco e minha gramática não menciona espaços em branco. Na verdade, eu vou fazer um truque aqui. O LARC tem esse comando ignore, ele permite ignorar um padrão. Tá? No caso, esse padrão vão ser espaços em branco. Eu posso até colocar assim, sequências de um ou mais espaços em branco. Ele também começa com uma quebra de linha e termina com uma quebra de linha. Então, isso aqui não está inteiramente correto. Tá? Não tem nenhum problema se eu tiver mais de uma quebra de linha. Não tem nenhum problema se eu começar o código com várias quebras de linha. E nenhum problema se eu terminar o código com mais quebras de linha. Tá? Elas são opcionais aqui. Aqui também é opcional, desculpa. Eu não preciso ter uma ou mais quebra de linhas. Eu posso ter zero, mas eu também posso ter várias quebras de linhas no início do código. Tá? Como que a gente analisa isso? Grama.parse código, isso vai dar uma árvore sintática. E agora eu imprimo a árvore. Tá, então passou, porque ele imprimiu a árvore aqui, não deu nenhum erro, e falou que a estrutura do meu código é o seguinte: tem um símbolo de início, uma declaração, que é uma atribuição, de C cedilha, que é o var do lado esquerdo, com a expressão Noam Chomsky, que é uma string, e aqui embaixo, né, o segundo statement é uma expressão, que é uma chamada de função, onde na função é a expressão print os argumentos
são dados por essa lista aqui, uma expressão C-cedilha. Tá? Eu vou só mudar algumas coisinhas, o Lark permite fazer isso. Eu posso nomear algumas regras, tá? Em vez de chamar expr aqui, ele vai chamar string, ao invés de chamar var, ele vai chamar, desculpa, ao invés de chamar expr, uma variável, ele vai chamar de um nó var. Se eu colocar uma interrogação aqui no meio, ele vai eliminar um filho desnecessário. Então, por exemplo, esse funcall, ele não vai criar um expr dentro de um funcall, que nem estava aqui. Ele vai criar diretamente um nó funcall. Esses 3 pontinhos é o ellipses. Dá um nomezinho para ele. Tá, isso melhorou um pouquinho a nossa árvore. Eu também posso pensar que esse nó statement é desnecessário. Eu posso criar um nó de atribuição e um nó de chamada de função. E agora eu fico com uma árvore um pouco mais bonitinha, né? Start, assign, string. Eu posso mudar o nome do símbolo de start, pode chamar isso aqui de módulo, né? O módulo Python. Se eu fizer isso, eu preciso declarar qual é o novo símbolo de start. E agora eu tenho uma árvore que descreve esse código de uma maneira bem razoável, né? Eu tenho aqui um módulo Python, com uma atribuição de C cedilha para Noam Chomsky, uma chamada de função, enfim, é isso. O que a gente vai fazer a partir daqui? Nossa tarefa, então, é tentar traduzir as regras que formam uma linguagem de programação, uma linguagem formal, nesse tipo de formalismo. Nem todas as linguagens permitem essa tradução. Tá? Existe isso aqui, esse formalismo do Lark, é o que a gente conhece como uma gramática livre de contexto. E ele tem essa regra, esse padrão, um símbolo, uma regra de produção, né? Que é uma regra de produção que pode pensar também como uma regra de substituição. Ela é sempre feita como um símbolo terminal do lado esquerdo, um símbolo não terminal, desculpa, do lado esquerdo, e uma sequência de alternativas, onde cada alternativa, né, como aqui, pode ter só uma alternativa, não tem problema nenhum, mas cada alternativa é uma sequência de símbolos terminais e não terminais. Pode ser uma sequência de um elemento, uma sequência vazia, que eu não tenho nenhum exemplo, ou uma sequência com vários elementos, e eu posso misturar livremente os terminais e não terminais, inclusive de modo recursivo, né? Vamos analisar aqui, por exemplo, um statement pode ser uma expressão pode ser um funcall, que também usa a regra de expressão, tanto aqui na declaração da função, quanto nos argumentos. Então, o funcall depende de maneira recursiva de expr, já que funcall é um expr, mas o funcall também depende de expr. Então, esse conjunto de regras forma o que a gente chama de gramáticas livres de contexto. Tá? Essa é uma categoria de linguagens ou de gramáticas possível. A maior parte das linguagens de programação, com alguns pequenos ajustes, cai dentro dessa categoria. Isso é verdade para Python, para Ruby, JavaScript, Java. Existe uma certa controvérsia para C, mas eu diria que também é válido para C. Algumas linguagens são mais complicadas e precisam de um poder expressivo maior. Esse é o caso, por exemplo, de C++, porque tem uma linguagem de template por trás, tem várias regras comuns, complicadas, às vezes. A interação entre template e o C++ sem template não é totalmente sem atrito. Enfim, você consegue fazer computação arbitrária com os templates do C++, então dá para calcular, por exemplo, números primos usando templates do C++ em tempo de compilação, coisas estranhas desse jeito, né? E no caso, C++ é uma linguagem, principalmente se você considerar os templates, é uma linguagem que precisa de um poder computacional maior. Tá? E como que a gente coloca poder computacional maior dentro desse esquema? É uma linguagem que não é livre de contexto, no caso, usaria regras onde eu posso ter do lado esquerdo mais de um valor. Ou seja, eu posso pensar em regras do tipo, se eu tiver um assign, mas com uma string int aqui do lado, eu expando para uma determinada expressão. Agora, se eu tiver uma string float, eu expando para outra. Tá? Essas strings, que poderia ser um símbolo terminal ou não terminal. Isso aqui cria contexto na linguagem, porque eu vou expandir a regra, né, o símbolo não terminal, de maneira diferente, dependendo do que está em volta dele. Tá? Esse tipo de gramática é muito difícil de analisar, né? Os algoritmos para fazer isso são muito mais sofisticados e muito mais lentos e complicados. É muito mais difícil de raciocinar em cima desse tipo de gramática também. E dependendo de quão flexível a gente permitir
essas atribuições do lado esquerdo, é possível realizar computação arbitrária dentro da análise dessas gramáticas. Ou seja, só um computador arbitrário seria capaz de analisar essas gramáticas, enquanto que as gramáticas livres de contexto que a gente está lidando aqui podem ser analisadas por métodos bem mais simples. Tá? É lógico que a gente vai programar esses métodos numa linguagem de programação de uso geral, como Python, C, etc. Mas eu só preciso utilizar um subconjunto bem definido do Python ou do C, que a gente vai estudar ao longo desse curso, né, uma técnica chamada de autômatos, e algumas variantes em cima dos autômatos, para analisar esse tipo de linguagem, e as linguagens regulares, que são uma versão ainda mais simples da gramática livre de contexto. Mas eu vou distinguir as duas coisas quando chegar a hora correta. Certo? Então, o que a gente vai começar a fazer a partir de agora? Eu vou tentar montar uma pequena linguagem de programação e a gente vai criar o analisador sintático para verificar se as expressões são válidas. Depois eu vou mostrar algumas técnicas para interpretar essas árvores sintáticas dessa linguagem de programação e assim a gente vai caminhando. Então, eu vou usar como exemplo essa mini linguagem, uma linguagem simples que, enfim, não corresponde a nenhuma linguagem existente. Eu vou inventar aqui só para a gente exercitar essas técnicas. Tá? Então, tem várias coisas para aprender aqui, como, por exemplo, como eu vou expressar operadores, precedência de operadores, como que a gente interpreta funções, chamadas de funções, consulta variáveis, enfim, tem várias questões importantes aqui que vão ficar para as próximas aulas. Então, eu vou terminar a aula aqui e a gente continua na próxima aula, no próximo vídeo.